No relatório da Comissão de Educação e Cultura, presidente, primeiro registrando aqui, mais uma vez, o excelente trabalho da consultoria legislativa dessa casa, nesse caso específico da Unidade de Saúde, Educação, Cultura e Direitos Humanos, a USE, com seu estudo legislativo número 37 de 2026, assinado pela consultora Gabriela Maria Lins Machado e pela consultora Juliana Maure Elert, que apresenta um detalhado estudo sobre a matéria, que eu quero deixar registrado no nosso voto, já mais uma vez pedindo, e faremos as devidas questões que nos cabe de encaminhar à GMD a publicação do voto. Primeiro, dos problemas de método do referido projeto de lei, não só do seu vício de iniciativa, mas também dos conflitos legislativos e legais da matéria, por exemplo, no que tange à lei orgânica do Distrito Federal, que estabelece, inspirado na Constituição da República, na Constituição Federal de 88 e na própria LDB e o Plano Nacional de Educação, no seu artigo 222, que o poder público deve assegurar, na forma da lei, a gestão democrática do sistema público de ensino com participação e cooperação de todos os segmentos envolvidos no processo educacional e na definição, na implementação e na avaliação de sua política, que gerou, a partir desse artigo, presidente, a Lei Distrital 4751, de 7 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre a gestão democrática no sistema e na rede pública de ensino do Distrito Federal. E coloco isso porque tem um artigo no referido projeto de lei que viola esse dispositivo ao retirar da disposição, que já acontece na implementação da militarização nas escolas no Distrito Federal, a necessidade, pelo menos, de uma audiência pública na comunidade escolar, o que, a partir da proposição do parlamentar, retira, violando completamente a Constituição Federal, a LDB, o Plano Nacional de Educação, a Lei 4751 e a própria Lei Orgânica do Distrito Federal. Também, presidente, além da não previsão legal na LDB como modalidade de ensino, existe hoje no Supremo Tribunal Federal duas ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 7662 e 7675, que tratam sobre lei estadual semelhante no estado de São Paulo. Muito provavelmente, a aprovação, se assim for, esperamos que não, do referido projeto de lei, coloca também a própria lei somada ao debate que acontece hoje no Supremo Tribunal Federal nas duas referidas ADI. Deputado, só uma questão de ordem, se você me permite, no seu relatório, uma parte. Sem problema. Deputado Fábio Félix levantou uma questão aqui que parece uma preocupação dele que também é sua, com relação à Assembleia para a instituição daquela escola passar a ser cívico-militar ou não, né? No projeto, também não consegui identificar qual é o artigo, fala em poderá. E aí ele sugere que passar a deverá. E eu não vejo problemas para que a gente possa fazer um acordo e avançar, porque o relatório, o projeto é bem simples. O que vocês acham? Questão de ordem, presidente. Eu sei que está no meio do relatório do deputado Gabriel. Eu não vou pedir, obviamente, que o deputado não leia seu relatório, mas, de repente, seja um relatório mais sintético. Nossa posição é contrária, Vossa Excelência conhece, mas tem só... Eu acho que o artigo mais preocupante
é esse porque ele acaba atacando a lei de gestão democrática. Qual é porque o as número? escolas já existem. Eu estou apurando aqui qual é o número, mas eu sei que está escrito poderão instituir as escolas sem assembleia da comunidade. Acho que isso é ruim para todo mundo, que a lei de gestão democrática é um avanço. Então, a gente suprimiria esse artigo, vamos manter nossa posição contra o projeto, obviamente, mas a gente suprimindo esse artigo, eu acho que contempla mais a pluralidade dos deputados. Eu acho que, mesmo Vossa Excelência, não queria acabar com a assembleia e a consulta à comunidade para a instituição da escola. Então, de qualquer forma, acho que melhora, aperfeiçoa o projeto aqui. O deputado vai seguir lendo seu relatório, fazendo as sínteses necessárias, mas eu acho que já seria um acordo. E aí a gente pode destacar, eu já deixo destacado o artigo, só estou apurando aqui, deputado, qual o artigo, e a gente deixa ele destacado ou faz a emenda modificativa, se for necessário, para fazer a correção desse artigo. É o artigo 7º. As unidades, tá até singular, as unidades de ensino que desejarem aderir às escolas de gestão compartilhada poderão realizar audiências públicas de caráter consultivo. E aí passaria a deverão. Charlene? A sua assessoria pode fazer? Pode. Cadê a Charlene? Faz lá. Alterando o artigo 7º, de poderão para deverão. Aí fica uma emenda de segundo turno. Tá? Faz lá. Deputado Fábio, deputado Gabriel, por favor. Fica à vontade. Presidente, quero agradecer o deputado Fábio e o deputado Roosevelt. Obviamente, melhora os termos, mas não resolve, não altera o conteúdo que eu gostaria de continuar do parecer. E aí retomo o deputado Wellington, presidente dessa casa. Eu achando que era mais uma dobradinha PT e PL. Meu. Além do problema do artigo 7º, né, que tira a obrigatoriedade da audiência pública, como prevista nos normativos legais, nós mantemos a preocupação com o vício, já que determina que as escolas farão as suas necessidades e não a gestão de quem deveria fazer, que é da própria Secretaria de Educação. Retira a autonomia da própria rede sobre o processo, sem dúvida nenhuma, a consulta é fundamental. E o próprio julgamento das ADIs no Supremo Tribunal Federal, como eu coloquei, o voto do ministro relator, o ministro Gilmar Mendes, apresenta algumas preocupações que o projeto de lei violam e não compartilham dessas preocupações do debate que está lá. A primeira, que as atividades pedagógicas, inclusive aulas relacionadas à formação cívica e republicana, devem ser ministradas por professores e não policiais ou bombeiros. 2, a adesão da escola, e aí dialoga com esse indicativo, depende de prévia concordância da comunidade escolar e da existência, e aí eu faço essa ressalva, de outra escola pública na zona urbana do município ou, no caso do Distrito Federal, da regional de ensino. E em várias delas, onde estão sendo a implementação do modelo de escolas cívico-militares do Distrito Federal, a única escola daquela regional de ensino está sendo militarizada, não permitindo às famílias e aos estudantes que não concordam com esse modelo conseguirem se matricular em uma escola próxima à sua residência que não siga a orientação desse modelo. Terceira preocupação apontada no voto do ministro relator, que os recursos gastos não podem ser contabilizados como de manutenção e desenvolvimento de ensino, como nós temos visto, inclusive no Distrito Federal, a retirada de recursos da educação, inclusive com contradições. Os profissionais da Força de Segurança que estão atuando nas escolas recebem gratificações e bonificações muitas vezes maiores que o próprio salário dos profissionais de educação naquelas escolas. Quarto, atividades extracurriculares que exaltem o militarismo e as forças de segurança são incompatíveis
com a Constituição Federal. 5. A direção da escola deve ser exercida exclusivamente por profissionais civis, ficando os militares com papel de auxiliares. E 6. Eventuais definições de padrão estético e de uniformes devem contemplar as manifestações culturais e religiosas brasileiras e passar pelo crivo de colaborador civil da escola, o que também os dispositivos do projeto de lei sobre o uniforme das escolas violam esse processo. Por isso, a manifestação do ponto de vista da conivência e da legalidade não nos parece conivente, nesse momento, a edição de lei distrital sobre a temática com o julgamento em curso no Supremo Tribunal Federal. Eu disse aqui, chama a atenção, vários profissionais dentro das escolas, atualmente, no modelo cívico-militar no Distrito Federal, atuam sem nenhuma formação pedagógica para estar dentro das escolas, o que, obviamente, viola, mais uma vez, a legislação vigente, porque é importante destacar, profissional da educação, presidente, é profissional, tem plano de carreira e tem exigência de formação inicial e continuada. Escola não é lugar do improviso ou do voluntarismo. Escola é lugar de profissional da educação, bem formado, bem remunerado e bem valorizado. E, como eu disse, o flagrante desigualdade desses profissionais da segurança pública atuando dentro da escola, sem formação, recebendo mais que os próprios profissionais da educação. E o que nós temos observado em vários relatos, não só essa comissão, mas a própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, da interferência na autonomia para organizar o seu serviço das escolas e da própria Secretaria de Educação do Distrito Federal. Segundo ponto, presidente, no que tange o debate da qualidade. Não é verdade que as escolas que adotaram o modelo cívico-militar melhoraram ou têm ou possuem índices de qualidade de avaliação melhores que as escolas que não adotaram o modelo cívico-militar. Resultado, por exemplo, do IDEB de 2023, que é o último que nós temos disponível, no ensino fundamental de séries finais, nos anos finais, tirando os colégios militares, obviamente, porque tem uma outra legislação, outro regramento, inclusive utilizam um processo seletivo para entrar, outro processo de financiamento, não fazem parte da estrutura da rede do ponto de vista da gestão democrática. As duas escolas, em primeiro lugar no IDEB, é o CEF 3 do Gama e o CEF Caseb do Plano Piloto, e se pegarmos as 10 primeiras, apenas uma militarizada entre as 10 escolas de ensino fundamental anos finais. No ensino médio, a mesma discrepância. As escolas que pontuam melhores são aquelas que têm literatura abundante, inclusive, de que comprovam modelos pedagógicos de investimento com resultado, que são os CEMIs, os Centros de Ensino Médio Integrado, do Gama, do Cruzeiro, o Céu do Lago, uma escola em tempo integral bilíngue e língua inglesa, única escola de ensino médio bilíngue do Distrito Federal, e o SED 8 do Gama como as primeiras. Novamente, se pegarmos as 10 primeiras, apenas uma escola cívico-militar, as outras todas em primeiro lugar, o modelo que a ciência e a literatura acadêmica reconhece como um modelo que dá resultado, que é o investimento no tempo e na formação integral dos estudantes, como os centros de ensino médio integrado. Terceiro, na verdade, presidente, chama atenção o processo e o mecanismo de avaliação por parte da Secretaria de Segurança Pública e da Secretaria de Estado de Educação. A CSP realizou 2 pesquisas de situação escolar nas escolas militarizadas do Distrito Federal. Uma em 2019 e a segunda em 2022. E o que chama a atenção é o resultado da seguinte pergunta: a militarização tornou a escola um lugar pior para estudar?
Entre os estudantes, o percentual aumentou de 17% para 25% entre 2019 e 2022. Mais estudantes acreditam que a escola se tornou um lugar pior depois da militarização. Aumenta também entre os professores, de 13,82% para 19,3%. E aumenta, e esse é o dado curioso, entre os militares, que salta de 2,33% para 33% dos militares que acham que a escola ficou pior depois da militarização. Chama atenção que depois desse resultado, a Secretaria de Segurança Pública tenha parado com os questionários e com a pesquisa e com a avaliação, porque nos parece que a tendência era de verificar entre os próprios militares, profissionais da escola e estudantes, que a melhora da qualidade ou da percepção de ser um lugar mais prazeroso não se consolidou. Inclusive nos relatórios de desempenho da Polícia Militar do ano de 2023, 2024 e 2025, a própria Polícia Militar do Distrito Federal avalia que o projeto não atingiu as expectativas e tem uma série de problemas, inclusive aumentando conflitos e a transferência compulsória de estudantes. Então não se resolve o problema da rede. O estudante tem algum problema dentro da escola, o que as escolas e o modelo têm feito? Expulsa o estudante. Só que o estudante não desaparece. Além do aumento da evasão, ele é acolhido nas escolas próximas da rede. E você vai aumentando ainda mais a demanda das demais escolas da rede, sem atacar o problema. E sobre a questão, já encaminhando para o fim do voto, presidente, da violência contra as escolas. É inegável a necessidade de um plano de ação para ter segurança dentro das escolas. Como também é inconteste que a violência não é produzida dentro da escola. A escola está inserida num contexto social que deveria ser, inclusive, o espaço de proteção, de acolhimento. Chama atenção a proposição não versar sobre as políticas que, de fato, funcionam dentro da escola. A própria ampliação do batalhão escolar, que tem diminuído sistematicamente, ano após ano, e as escolas que ligam para o batalhão escolar, pedindo a ronda na porta das escolas, não são atendidas pela falta de pessoal e de efetivo. As salas de aula superlotadas, e como nós fizemos no debate da LDO, a ausência completa de um planejamento de construção de novas salas de aula ou nomeação de professores e servidores públicos. Salários e carreiras defasadas, tornando as carreiras de educação não mais carreiras atrativas, o que tem um impacto direto, inclusive, na própria dinâmica da relação necessária de valorização dentro das escolas. A ausência de psicólogos e assistentes sociais, que a própria legislação do Distrito Federal e a legislação federal obrigam a presença desses profissionais dentro das escolas. A ausência de orientadores educacionais, a ausência, inclusive, de supervisores pedagógicos, que os diretores e vice-diretoras não conseguem nomear dentro das escolas para ajudar no processo disciplinar, no processo pedagógico, e a falta de estrutura flagrante que os 24 parlamentares observam todos os dias em suas visitas. Falta de quadra coberta, alimentação escolar precária, falta do investimento do PEDAF por parte da Secretaria de Educação. Por isso, presidente, o modelo de escolas militarizadas, da gestão compartilhada cívico-militar, costuma gerar, como visto e comprovado nos diversos estudos, riscos ao perfil democrático desejável para os processos educativos da rede pública de ensino, a garantia da autonomia pedagógica das escolas e dos profissionais de educação, a pluralidade de ideias, a diversidade, a liberdade de aprendizagem e ao princípio da legalidade. E colocamos aqui como propostas, inclusive, para a gente
pensar um modelo da rede mais eficiente ao invés da ampliação em desacordo com a legislação do modelo cívico-militar, fortalecer as redes de proteção social entre as escolas e outras instituições, trabalhar na conservação e manutenção da infraestrutura nas escolas, promover atividades que incentivem a participação dos estudantes na escola e favoreçam seu senso de pertencimento à instituição de ensino, desenvolver, por meio de estratégias pedagógicas, oportunidades para debater a temática da violência e da discriminação, atuar em mediação de conflitos para prevenir a escalada da violência dentro do ambiente escolar, democratizar a relação entre estudantes e profissionais, de forma a criar espaços de diálogo e, na medida do possível, de participação nas decisões sobre regras do ambiente escolar, fortalecer a aproximação e a relação com as famílias, em busca de mais participação dos responsáveis no cotidiano da vida escolar, acionar a polícia apenas em caso de violência tipificada e não em situações de conflito que possam ser resolvidas pela própria instituição escolar, fortalecer o policiamento como estratégia para inibir a violência nos arredores, como, por exemplo, eu acabei de dizer, o aumento do contingente do batalhão escolar, integrar as medidas contra a violência em programas que envolvam os pais, os jovens, as equipes de direção, a mídia, a polícia. Valorizar os profissionais da educação com carreira atrativa, com salários e aumentar o investimento público na educação pública, na estrutura e na construção de novas escolas. Por isso, presidente, o nosso voto na Comissão de Educação e Cultura é contrário ao projeto de lei 1739 de 2025. Este é o parecer.